Altamiro, começamos uma semana depois a aprovação da reforma tributária. Como o nosso último encontro, aliás, nós nos encontramos agora regularmente toda segunda-feira aqui no nosso Giro das 11, eu queria te perguntar, pedir para você fazer um balanço da aprovação dessa reforma, o que muda no governo, porque uma das coisas que muda, evidentemente, é o PP e os republicanos, né, querendo um pedaço do governo, e uma situação que é, inclusive, também benéfica, numa certa medida, para o próprio governo, que vai poder aprovar mais matérias. O que você pensa a respeito disso, Altamiro Borges? Dá meu pitaquinho aqui, Conde. Eu acho que, primeiro, do ponto de vista político, foi uma grande vitória do governo. É isso. Tema que há 30 anos se debate e não consegue se mexer, que é essa questão tributária no Brasil. Então, a articulação do Fernando Haddad com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o papel, não se expôs muito, mas atuou firmemente, do presidente Lula. Essa atuação garantiu uma aprovação que muita gente acreditava que seria impossível aprovar no primeiro, né, início do segundo semestre. Seria impossível. Muita gente achava que era inviável. Ou seja, esse é um debate que já dura 30 anos e não anda, e se aprovou essa primeira reforma tributária. Então, uma vitória do governo. Acho que ainda politicamente o grande destaque dessa votação foi a derrota do Bolsonaro, né? Uma baita derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou totalmente isolado, né, no partido, ele mesmo peitando o partido dele, peitando o governador de São Paulo, que não é do partido dele, é do republicano, o Tarcísio, mas é cria dele, né, acabou se desmoralizando. No PL mesmo, de 99 deputados, 20 votaram a favor do governo, 20 votaram a favor da reforma tributária, contra as ordens do capetão. Né? O capetão berrou, rosnou, mas não adiantou. Né? O Tarcísio se colocou contra o capetão, a criatura se voltou contra o criador, por interesses no Estado, por estar bem com Deus mercado aqui no Estado. Então, foi uma grande derrota política do Bolsonaro. Pode abrir, inclusive, uma crise, pode acelerar a crise que o bolsonarismo já vivia, porque o Bolsonaro ficou isolado, se desgastou muito, viu a cisânia no seu meio, né? Você pega o grupo de WhatsApp de parlamentares do PL, teve que ser bloqueado hoje, porque eles estão um atirando no outro. Então, o maior tiroteio entre os bolsonaristas, um xingando o outro. Né? Um xingando o outro de traidor, outro xingando, né, de irresponsável. Está um tiroteio, gente propondo que os bolsonaristas saiam do PL, do Valdemar da Costa Neto. Esse não é o partido que nós construímos, ou seja, está um tiroteio entre eles. Então, politicamente, uma derrota do fascismo. Né? Você vê, teve aquela pesquisa da Quest sobre internet, como que repercutiu na internet, é impressionante. Porque a internet era o campo desses caras, né? Essas redes digitais, era o campo desses caras. A Quest pegou 5 milhões de menções no Twitter, no Facebook, no Instagram. Bolsonaro, em 70 e poucos % das menções, são menções negativas. Ou seja, ele saiu muito desgastado desse processo. Tanto é que ele já recuou. Ele quis fazer a briga com o Tarcísio, mas já está dizendo que ele é amiguinho do Tarcísio, que está tudo em paz, que eles se amam, que está tudo nas ordens e tal. Então, acho que esse, do ponto de vista político, um grande desgaste do fascismo, a vitória do governo, né, criam outras expectativas na economia. Do ponto de vista de mérito, é isso, é uma primeira reforma. Ela não pega na questão central da injustiça do sistema tributário brasileiro, que é renda e patrimônio. Não pega. Ela tem um papel importante, que é simplificar os impostos, de 5 ficarem 2, né? Um nacional que agrega 3 e um estadual municipal que agrega 2 impostos. Isso é importante, né? Simplifica. Ajuda a eliminar a guerra fiscal, que é uma coisa que sempre traz abalos na economia brasileira, a guerra entre os estados, é positivo. E tem algumas medidas tópicas positivas, muito positivas. Por exemplo, isenção na cesta básica, ou devolução de grana, né? Devolução de imposto de quem, né, está mais excluído, mais precarizado na sociedade, cashback, né? Ou mesmo a taxação de jet ski, jatinho, que era uma aberração não ser taxado, né?
um fusquinha pagar IPVA e um jet ski, uma lancha, um jatinho não pagar nenhum imposto, né, de transporte. Né? Então, tem alguns, mas não pega no essencial, não mexe na questão de que o sistema tributário brasileiro é um sistema que tributa principalmente o trabalhador, né, por ser regressivo, né? Então ele está principalmente no consumo, né? Então ele é um imposto regressivo, tributa principalmente o trabalhador, que é descontado na folha de pagamento, o ricaço sonega, né? Evasão fiscal, né? Fuga de grana. Né? Então, essa primeira reforma não pegou na questão da renda e riqueza. Está se dizendo, tem até um prazo de 180 dias para apresentar agora uma proposta que incida sobre renda, rendimentos, tal, né, que não são taxados no Brasil. Mas vamos ver, são 180 dias. Né? Então, eu acho que no mérito avançou, cria um clima melhor para a economia, tanto é que alguns já falam que equivale ao plano real, né? O que significou de mexer com a economia, tal, de bombar a economia. Mexe com a economia, tem um aspecto positivo nesse sentido, né? Até assim, no simbólico, né? Destravou. Tem essas medidas, a simplificação e tal, mas não mexe no essencial. Foi um primeiro passo. Vamos ver se vem o segundo passo. Vai depender de muita pressão. Mas o saldo positivo, político principalmente, só o fato do Bolsonaro estar batendo cabeça já é um saldo bastante positivo.